Há muitos anos atrás, no dia 20 de dezembro de 2004, é lançado de forma completamente independente o jogo Cave Story pelo japonês Daisuke Amaya sob o pseudônimo Pixel. Agora, 20 de dezembro de 2024, ele está completando 20 aninhos de idade, e pelo impacto dele no cenário de jogos indie e na minha própria vida também, eu decidi ter uma ideia bem idiota: fazer um jogo para homenagear outro jogo. Por quê? Para quê? Dinheiro, fama, poder e se tornar o rei dos piratas? Nada disso. Só pra ter uma desculpa do que fazer e sair dessa preguiça e procrastinação maldita. Até porque eu adoro essa área de game dev. Inclusive, eu até comecei a trabalhar em um projeto que é meio que um esconde-esconde de cartas há uns anos atrás. Mas infelizmente a vida meio que começou a correr. Além de que eu teria que aprender muita coisa para botar a mão na massa nesse projeto, como multiplayer, diferentes tipos de power-ups, servidores de multiplayer, como conectar os jogadores em si, como deixar o jogo engajante, fator de replay, todas essas coisas. Então meio que eu engavetei o projeto. Eu ainda gosto dele, sério, eu acho uma ideia legal e bem divertida, mas por enquanto vai ficar de molho. Quem sabe um dia em um futuro indeterminado eu volto pra ele. Enfim, sobre o novo jogo. Eu não queria recriar, eu queria ter uma ideia original mesmo pra fazer. E de homenagem a Cave Story, só mesmo o estilo de arte e as músicas. E foi exatamente isso que eu fiz durante esses últimos meses até agora. Foi um processo bem divertido, eu aprendi muita coisa e errei muita coisa. Mas, no geral, eu acredito que o saldo foi bem positivo, eu adorei tudo. Só que pra eu falar sobre o jogo em si, eu vou precisar falar do desenvolvimento dele. E sem mais enrolação, vamos ao desenvolvimento do jogo. Bom, a primeira coisa que se deve pensar ao começar a fazer um jogo é por onde fazer o jogo. E para isso eu vou ter que explicar diferentes tipos de ferramentas que existem por aí para você fazer um jogo. Digamos que fazer o jogo é o mesmo que preparar uma comida. E lá no topo tem as engines, os motores de jogos, como a Godot, Game Maker, RPG Maker e Unity. O que é que elas fazem? Elas te dão o fogão, os ingredientes, as ferramentas e fala: pode fazer o que você quiser. Eu fico com o trabalho sujo. Não à toa que elas são as melhores portas de entrada para alguém que está começando no game dev. Elas são fáceis de usar, fáceis de aprender e você consegue fazer qualquer coisa com poucos cliques. Descendo mais um pouco, existem as frameworks, como Love 2D e Monogame, que te dão um fogão, as ferramentas, mas te dá uma lista de compras e fala: vai no mercado, compra os ingredientes e faz isso daí. Elas já entram em um nível mais intermediário, porque não são tão acessíveis quanto as engines, mas também são fáceis de manusear quando você pega o jeito. E descendo mais ainda, nós chegamos na base, que são as bibliotecas, como SDL2, Raylib e OpenGL. E nessas aí você tem que basicamente comprar o fogão, enquanto ela, sei lá, lava os pratos. E eu, burro, decidi fazer pela SDL2. Não, eu não sou masoquista. Talvez só um pouquinho, mas eu fui nela com a mentalidade de que seria legal tentar fazer o jogo nos mesmos moldes de Cave Story, começando da base e construindo tudo. Porque, olha, pra você ter ideia o quanto que Cave Story é revolucionário e à frente de seu tempo, esse jogo foi feito por um cara sozinho entre 1998 e 2004 e ele teve que fazer a engine do jogo, as músicas do jogo, o programa que faz as músicas do jogo, a arte do jogo, roteiro, de novo, tudo isso no finalzinho dos anos 90. Cara, se tu acha que programação é difícil hoje, naquela época fazer jogo tu tinha que reinventar a roda pra ter alguma coisa. Então foi pensando nisso que eu decidi dar um passozinho pro SDL2. Indo por esse caminho eu já esperava um grande desafio. Eu só não esperava muita dor e muito sofrimento. Sério, era coisa de semanas preso, empacado em um erro e eu não conseguia saber qual era. E às vezes o jogo vinha com tela preta, não carregava nada, mas por outro lado, foi um excelente aprendizado. Não só de C++, mas de programação como um todo. Ver o meu bonequinho, que antes de eu mudar ainda tava com o sprite base do Quote, conseguir se mover na tela e ainda com animação de andar, nossa senhora, eu fiquei tão feliz nesse dia. Até que chegou num ponto, especificamente com um problema de colisão, que eu simplesmente não tava aguentando mais. Era muito trabalho pra mim e eu não era nesse nível de programador. Eu não sou o Satoru Iwata. Até que depois de pensar muito, mas refletir muito mesmo, eu joguei a toalha e migrei pra Godot.
Godot. As coisas fluíram tão mais rápido e tão bem, de um nível que eu não consigo descrever aqui. E aproveitando a deixa da mudança, eu resolvi mudar os sprites do jogo, que até então eu usava os de Cave Story mesmo como placeholder. Foi assim que eu fiz a minha personagem principal. Meus povos e minhas povas, essa aqui é... não sei o nome ainda, mas essa aqui é... e ela é uma arqueóloga. Agora, com sprites e engine nova, eu posso dar continuidade ao projeto. E foi realmente um frescor muito bom. Eu dei muito mais valor a Godot quando eu vi todo o trabalhão que eu tive anteriormente. Mas o SDL2 é muito bom, vai por mim. A respeito de história e lore do jogo, as coisas ainda estão bem no início. As coisas estão incompletas, eu ainda tenho muita coisa para escrever e muitas pontas soltas para amarrar. Mas eu já consegui criar e formar uma base e acredito eu que essa vai se sustentar até o final. Basicamente, você jogador controla uma arqueóloga que vai descobrir e desvendar os mistérios por trás dessa montanha misteriosa. Essa montanha é tão grande que tinham várias civilizações dentro dela. Só que um dia, sem nenhuma explicação, todas elas desapareceram sem deixar nenhum vestígio. E seu objetivo aqui é saber o que aconteceu, documentar tudo, arquivar e preservar o legado que essas civilizações deixaram para todos nós. Tudo isso através de puzzles e quebra-cabeças que a cada vez mais que você progride no jogo, mais complexos eles ficam. Descubra objetos, artefatos, acontecimentos, movimentos e principalmente memórias, porque elas fazem parte da mecânica principal do jogo. E falando nelas... por ser um jogo de exploração e plataforma com elementos de arqueologia no meio, provavelmente o meu maior desafio com a Godot era a questão de interação com o cenário. Demorou um pouco para eu achar a solução, mas quando eu achei, eu simplesmente adorei. Basicamente eu criei uma área 2D com uma colisão para interagir, e dá para você escolher se é para apertar uma tecla ou encostar nela. E nessa área eu posso criar a colisão que eu quiser, onde eu quiser e do tamanho que eu quiser. Por exemplo, digamos que você queira colocar uma placa com frases do Faustão. Você vai no arquivo de texto, onde tem todos os textos do jogo, cria uma seção chamada Faustão e coloca o que você quiser, volta para a cena que você quer e coloca uma área com colisão para o jogador interagir. E a mágica acontece aqui. Quando você coloca ela no seu mapinha, você vai no script dele e coloca para setar um trigger dela. Com o trigger feito, você pega funções de uma classe chamada Event Manager, que eu mesmo criei para lidar com eventos dentro do jogo. Uma vibe bem RPG Maker mesmo. Coloco para iniciar o evento, ou seja, para o player parar de se mover, coloco o diálogo que vai rodar e depois fecho o evento aguardando o diálogo acabar. E como pode ver, funciona perfeitamente. E se você quiser colocar animação, efeito de câmera e outro diálogo, você também pode. Fato é que esse sisteminha que eu criei, eu simplesmente amei de coração, é super fácil de usar, é extremamente prático e eu tô muito feliz com o resultado. Outra coisa que veio na minha cabeça graças à interação com o cenário foi o sistema de pegar itens e usar itens. Isso significa que nossa protagonista é tipo um museu britânico que pega emprestados os artefatos de todos os outros povos para usar sem autorização deles? Não, claro que não. Aqui só vai pegar o que for inerentemente conectado ao puzzle que é para resolver e aí sim descobrir o artefato. E um dos melhores exemplos que pude pensar para isso foi a mecânica de chaves e abrir portas. Por exemplo, essa é uma das primeiras salas que você entra no jogo. Aqui você pega uma cambada de chaves... Desculpa, foi muito forte. Você pega um monte de chaves e vai tentar abrir a porta trancada. Qualquer outra chave não vai dar certo, mas se escolher a correta, a porta se abre e você não precisa mais usar a chave de novo. A porta vai ficar sempre aberta para você. Outra mecânica principal é que, pelo fato do jogador controlar uma arqueóloga, a mesma tem que usar muitas ferramentas para ajudar na aventura dela. Inspirado no sistema de armas de Cave Story, eu criei o sistema de ferramentas, sendo a principal uma ferramenta de memórias. Mas eu vou falar dela daqui a pouquinho. Por enquanto eu quero falar sobre a primeira ferramenta que você adquire no jogo. Sabe uma coisa que é muito legal em Cave Story? Cachorros. E sabe o que é mais legal do que cachorros? Carregar os cachorros.
E é com isso em mente que eu criei a ideia dos dois cachorros principais do jogo. Ou melhor, as duas cachorras. Ainda adicionando um pouquinho mais na lore, essas duas cachorras são basicamente as deusas encarnadas das civilizações. Algo meio Sol e Lua, antítese que sempre existem nos folclores de cada região. Estas são Minnie e Moe, e a Minnie vai ser a sua maior companheira durante toda a sua viagem. E o que é que ela faz? Bom, Cave Story é um jogo que você atira com uma arminha, e tem cachorros, e você carrega eles. O meu jogo se inspira muito em Cave Story, tem cachorros e você carrega neles. Eu vou botar essa porra dessa cachorra pra atirar. Sim, ela é uma das armas principais do jogo que você vai usar pra destruir blocos e outros inimigos, além de lutar contra chefões. Ouso dizer que essa é a única ferramenta que é considerada uma arma mesmo, porque todas as outras que tenho em mente não causam nenhum dano a nenhum inimigo. Por exemplo, uma ferramenta de tradução para traduzir textos antigos e escritas dos povos de lá. Ou uma flautinha que pode manipular objetos ou relembrar músicas da época, isso ainda tá meio incerto. Mas a ferramenta mais que importante e principal do jogo inteiro, que vai mover toda a história, é a ferramenta de memórias. É uma ferramenta que te ajuda a relembrar memórias e voltar no tempo, no sentido figurado, para descobrir o que aconteceu naquela hora. Por exemplo, tem um objeto e esse objeto tem um valor emocional muito grande para uma pessoa da civilização. Se você usar a arma de memória e indicando que dá para usar, você consegue acessar a memória exata disso. Se você completar todas as memórias em uma determinada região, você consegue completar o livro da região. Sabe no Clube Penguin quando tinha o livro do ano, que era uma retrospectiva de tudo? Então, esse livro vai englobar basicamente toda a história daquela civilização. Isso no caso se você completar tudo. E se você completar tudo, você vai ter o melhor final possível do jogo. Agora, a parte da música foi um desafio a mais pra mim. Pode não parecer, mas eu queria também me fazer um desafio a respeito da música. Mas pra quem não sabe, como eu disse anteriormente, o Daisuke Amaya, Pixel, fez o programa pra fazer as músicas dele. Ou seja, todas as músicas do jogo, sem exceção, tem um arquivo customizado de áudio. E acontece que anos depois, o mesmo Daisuke Amaya fez um programa chamado Pixtone Collage, que te permite fazer também outras músicas em um arquivo customizado chamado PTCOP. Então o meu desafio era tentar colocar esses arquivos para rodarem na Godot e tentar fazer as músicas por eles. E aí eu fiquei na dúvida de qual deles eu iria implementar. E para isso eu vou ter que explicar o que são módulos customizados. E vai por mim, a Godot é muito mais poderosa do que você imagina. Basicamente, a Godot é uma engine feita em C++, a mesma do SDL2 inclusive. E por ela ser uma engine livre de código aberto, ela te dá a liberdade de fazer módulos customizados para você fazer uma versão customizada da engine. Sei lá, se eu quero mudar a logo do Godot pra uma cara do Shrek rodando, eu vou lá, baixo o código fonte da Godot, implemento o código do Shrek rodando em C++, boto pra rodar uma versão nova e customizada do app, e pronto, tá ali o Shrek rodando. E esses módulos te permitem literalmente tudo, até mesmo manipular o sistema de áudio da Godot. Eu sabia que eu ia estar destinado a fazer isso, eu não podia procrastinar, sem preguiça. No pain, no gain. Até eu descobri que uma alma extremamente caridosa fez um módulo customizado para rodar os áudios em Pixtone na Godot. Fui lá, baixei o código, coloquei as coisas e deu certo! Nossa, fiquei tão feliz vendo isso funcionar. Agora sobre a parte de composição e inspirações musicais, embora a inspiração maior de todo esse projeto seja Cave Story, a inspiração musical é, pra surpresa de ninguém, as do Toby Fox. Tanto é que os instrumentos que o Toby Fox usou pra fazer a música de Hotland, o Another Medium, ele pegou os sons que o Pixel fez pra fazer as músicas de Cave Story. Enfim, com tudo isso em mente, eu fiquei extremamente feliz. Eu dei uma limitação a mim mesmo e eu quero ver como é que eu vou me desdobrar nisso. Com uma base relativamente pronta, só faltavam alguns retoques finais para conseguir fazer um protótipo minimamente jogável para todos. Como, por exemplo, os desenhos nos retratos dos diálogos, que até o momento estão completamente de placeholder, eu com certeza vou mudar isso mais pra frente. E vida e colisão de inimigos e chefões. E outra coisa que ainda estou implementando são os controles mobile. Sim, eu quero que esse jogo seja compatível com dispositivos móveis.
E com toda a base pronta, o resto do jogo é só mesmo a parte de escrita, mecânicas e todo o resto é bem mais fácil de implementar, graças a tudo que eu já implementei antes. E vocês podem perguntar, tá, mas e o jogo final, quanto vai ser? Bom, vai ser o mesmo preço do Cave Story original de 2004. 0, de graça. Se a maior inspiração foi de graça, essa aqui também vai ser. E eu acho que é basicamente isso. Eu espero de coração que eu consiga terminar esse projeto, porque eu gosto muito dele e das ideias dele. Me desafia em questões de game dev e afins, e é bem legal ver gente jogando coisas suas. E é com isso que esse vídeo chega ao fim. Muito obrigado por terem assistido até aqui e desejo a todos um ótimo fim de ano, um feliz Natal e próspero ano novo. Curta esses dias com quem você mais ama, do seu jeitinho e seja você mesmo. E que 2025 seja um ano de conquistas e coisas boas para todos nós. Até mais e boas festas!